Alguns homens falam demais, tentam demais, forçam demais, e mesmo assim não conseguem marcar presença na mente de uma mulher. E ao mesmo tempo, existem aqueles que quase não dizem nada, que não fazem esforço aparente, que não se exibem, mas permanecem na memória dela por dias, semanas, às vezes anos. Você já percebeu isso? Já notou como certos homens parecem ficar na cabeça de uma mulher sem fazer absolutamente nada de extraordinário? Sem truques, sem jogos, sem manipulação, apenas sendo. Isso não é magia, é psicologia. E mais do que isso, é estoicismo aplicado ao comportamento masculino. A verdade é que a maioria dos homens tenta entrar na mente feminina pela força, através de palavras exageradas, mensagens insistentes, demonstrações artificiais de interesse. Eles acreditam que, se fizerem barulho, se mostrarem intensos, se demonstrarem disponíveis a todo momento, então serão percebidos. Mas é justamente o contrário. Tudo aquilo que é óbvio demais, disponível demais e previsível demais, perde impacto. A mente humana valoriza o que é sentido, não o que é empurrado. Valoriza o que é percebido no silêncio, não no exagero. O erro é esse: tentar impressionar pelo excesso. A solução é simples, porém profunda. Marcar presença pelo que você é, não pelo que você tenta parecer ser. E entrar na mente dela de forma natural não tem nada a ver com manipulação. Significa compreender como o cérebro humano memoriza experiências emocionais, como o feminino responde à estabilidade, à coerência, à calma e ao mistério silencioso do homem que sabe quem é. Não é sobre enganar, é sobre se tornar memorável, sobre ser o tipo de homem que, mesmo sem tentar, permanece. Imagine o seguinte cenário: dois homens encontram a mesma mulher em um evento. O primeiro tenta conquistá-la com intensidade. Fala alto, ri exagerado, tenta tocar nela a todo momento, faz elogios óbvios. Ele acredita que está sendo confiante, mas ela sente outra coisa: ansiedade, necessidade, esforço demais. O segundo homem entra no mesmo ambiente com postura tranquila, ombros relaxados, olhar estável. Ele não tenta conquistar ninguém, não força conversa, não compete por atenção. Ele apenas ocupa o espaço com calma. Ele escuta, ele observa. Ele fala apenas quando tem algo a dizer. A energia dele fica gravada, não porque ele fez muito, mas porque ele fez certo. A mente feminina não grava o mais barulhento, grava o mais estável, não grava o mais disponível, grava o mais seletivo, não grava o mais insistente, grava o mais centrado, não grava o mais intenso, grava o mais coerente. E você pode aprender exatamente como construir isso. Não fingindo, não atuando, não manipulando, mas alinhando comportamento, presença e energia de forma que ela perceba você como alguém diferente do padrão. E quando você se diferencia psicologicamente, você entra na mente, não porque força, mas porque desperta algo primordial. Segurança emocional misturada com mistério. Este vídeo vai te mostrar exatamente isso. Como usar a psicologia humana e os princípios estoicos para ativar no inconsciente dela uma percepção profunda de valor, respeito e curiosidade. Não estamos falando de truques. Estamos falando de comportamento que produz impacto real. Mas antes de avançarmos, quero que você faça algo simples para ancorar essa nova mentalidade. Uma palavra que representa tudo o que você vai aprender aqui. Comente agora, aqui embaixo. Presença. Essa palavra vai guiar sua evolução ao longo deste vídeo, porque presença não é algo que você finge, é algo que você constrói. E quando você constrói presença, você marca a mente de quem cruza o seu caminho. Agora, respire fundo, mantenha seu foco e vamos para o primeiro ponto, onde você vai entender o princípio psicológico que faz uma mulher registrar você internamente, mesmo antes de ter consciência disso, a impressão silenciosa.
Nada é mais poderoso do que aquilo que a mente dela percebe sem esforço. Existe um fenômeno psicológico simples, mas extremamente poderoso, que a maioria dos homens desconhece. E justamente por isso perdem toda a vantagem que poderiam ter. É algo chamado de impressão silenciosa. Em termos simples, significa que o cérebro registra mais profundamente aquilo que é percebido sem esforço consciente. Em outras palavras, aquilo que não é forçado, aquilo que não grita, aquilo que não pede atenção, mas naturalmente a desperta. A impressão silenciosa é o primeiro passo para entrar na mente de uma mulher de forma natural, porque o subconsciente dela não responde a palavras exageradas, demonstrações teatrais ou comportamentos apelativos. Ele responde ao que é sentido. Ele memoriza o que é coerente. Ele guarda o que se destaca não pela intensidade, mas pela autenticidade. E isso é extremamente poderoso, porque a maioria dos homens faz exatamente o inverso. Tentam impressionar com barulho. O erro mais comum é acreditar que, para ser notado, você precisa se esforçar. Precisa ser engraçado, precisa ser chamativo, precisa dominar o ambiente, precisa provar que é diferente. Mas tudo isso cria ruído. E ruído só ativa o cérebro consciente por alguns segundos. Ele lembra momentaneamente, mas não registra profundamente. A mente feminina, assim como a masculina, memoriza melhor aquilo que é percebido no nível emocional, não no racional. E aqui está o grande insight. O emocional é ativado no silêncio, é ativado por microcomportamentos, por sutilezas, por energia e não por discurso. Imagine uma situação simples. Você está em um encontro com alguém. A maioria dos homens acha que precisa performar. Eles falam demais, gesticulam demais, contam histórias exageradas, buscam aprovação no olhar dela. Tudo isso comunica ansiedade. E ansiedade registra você como alguém igual a todos os outros, porque é o comportamento mais comum do mundo. Agora, imagine o oposto. Um homem que fala pouco, mas com clareza. Um homem que escuta com atenção verdadeira. Um homem que mantém uma postura firme, ombros relaxados, respiração profunda. Um homem que não tenta preencher cada segundo do silêncio com palavras. Cada gesto dele comunica segurança, estabilidade, autocontrole. Isso fica gravado no inconsciente dela mais rápido do que qualquer frase inteligente. O subconsciente feminino, e isso é comprovado pela psicologia, registra homens emocionalmente regulados como figuras de impacto. Por quê? Porque o silêncio dele não é vazio, é presença, e presença cria impressão silenciosa. Outro ponto importante, o cérebro humano cria impressões mais fortes sobre aquilo que contrasta com o ambiente. Se o ambiente é barulhento e você é barulho, você se mistura. Se o ambiente é barulhento e você é silêncio, você se destaca. O contraste cria memória, e homens que carregam energia tranquila se tornam um contraste imediato nos ambientes modernos, onde todos estão ansiosos, acelerados, tensos, falando demais. É por isso que alguns homens parecem marcar uma mulher mesmo sem fazer esforço. Eles não estão tentando conquistar, não estão tentando ser alguém. Eles apenas existem com profundidade. E a mente dela percebe isso como algo raro. É quase biológico. Um homem que passa segurança emocional ativa no subconsciente feminino a sensação de previsibilidade, proteção e estabilidade. E nada chama mais atenção do que isso. Mas como construir essa impressão silenciosa na prática? É aqui que os homens se perdem. Eles acham que se trata de atuação, mas não é. Impressão silenciosa nasce de 3 pilares. Primeiro, autocontrole. Se você reage impulsivamente a tudo, sua energia se torna instável. E instabilidade afasta mais do que qualquer outra coisa. Segundo, ritmo.
Homens que se movem rápido demais, falam rápido demais, tentam rápido demais, perdem impacto. A mente feminina memoriza o homem que parece dominar o tempo, não o que é dominado por ele. Terceiro, foco. Quando você olha nos olhos com intenção, quando você escuta sem pressa, quando sua atenção está no presente, o subconsciente dela recebe o sinal. Isso é importante. E tudo que o cérebro interpreta como importante é gravado. Agora pense em você. Como você tem aparecido nos ambientes? Você é ruído ou presença? Você fala demais ou comunica no silêncio? Você tenta impressionar ou deixa sua energia fazer isso por você? Você corre atrás ou caminha com calma enquanto o mundo te observa? As respostas definem o tipo de impressão que você causa. E se essa impressão desaparece em minutos ou fica registrada na mente dela por muito tempo. No próximo capítulo, vamos aprofundar o elemento mais poderoso dessa construção: o mistério estoico. O poder de não revelar tudo, de não se explicar demais, de não se justificar e de criar uma aura silenciosa que faz com que ela pense em você sem esforço. Porque mistério não é sobre esconder, é sobre revelar na medida certa. O mistério não está em dizer menos, está em revelar apenas o necessário. Está em permitir que a outra pessoa observe você, mas nunca consiga te ler completamente. O mistério estoico não nasce do segredo, mas da profundidade. Ele surge quando um homem vive com intenção, fala com precisão e direciona sua atenção com sabedoria. E isso cria um impacto psicológico muito mais potente do que qualquer frase bem formulada. Vivemos em um mundo onde todos falam demais. Todos querem explicar demais. Todos querem ser compreendidos rapidamente. Todos querem ser validados a cada segundo. Isso torna a energia masculina ruidosa, previsível e rasa. Por isso, quando um homem aparece com silêncio, foco e seletividade, ele instantaneamente se torna um ponto fora da curva. Ele se torna uma presença intrigante, não porque esconde algo, mas porque não entrega tudo. Ele mantém uma camada de profundidade que exige observação. A maioria dos homens acredita que para conquistar a atenção de uma mulher é preciso expor tudo. História de vida, desejos, inseguranças, intenções, planos, sentimentos. Eles despejam tudo já no início, achando que isso criará conexão, mas na verdade cria saturação. Quanto mais você se oferece, mais previsível fica. Quanto mais previsível, menos interessante. O mistério se quebra não pela honestidade, mas pelo excesso. O erro é esse: confundir abertura emocional com vulnerabilidade descontrolada. O homem raro entende que vulnerabilidade verdadeira é mostrar o que importa, mas nunca perder o controle da própria narrativa. Ele não entrega seu mundo interno inteiro para quem não construiu merecimento. Ele não tenta provar profundidade, ele a possui. E aqui entra a atenção seletiva. A atenção de um homem é um dos recursos mais valiosos que existem. Onde você coloca a sua atenção, determina onde você coloca seu poder. E um homem que distribui sua atenção para qualquer pessoa, em qualquer momento, com qualquer energia, se esvazia. Já o homem que direciona sua atenção com consciência se torna automaticamente mais raro. O subconsciente feminino percebe isso imediatamente. Quando um homem olha com presença, mas sem fome emocional, ela sente. Quando ele escuta com calma, mas não com carência, ela sente. Quando ele participa da conversa, mas não tenta dominar nada, ela sente. Quando ele demonstra interesse, mas não entrega tudo, ela sente. O mistério estoico está exatamente nessa dança. Revelar o suficiente para criar conexão, mas não o suficiente para ser decifrado. Imagine uma cena simples. Um homem está conversando com uma mulher em um café.
Ele tenta impressionar, conta histórias exageradas, demonstra entusiasmo excessivo, explica demais, sorri demais. Ele está tentando criar impacto e, justamente por isso, não cria nenhum. Ele se torna um livro aberto, rápido demais, sem profundidade. Agora, observe outro tipo de homem. Ele fala pouco, mas quando fala, é direto. Ele não tenta ser interessante. Ele é. Ele não tenta prender a atenção. Ele mantém naturalidade. Ele não busca validação. Ele observa. Ele permite que ela faça perguntas, que ela puxe o assunto, que ela demonstre curiosidade. E isso cria interesse pelo que ainda não foi revelado. Mistério não é ausência. É profundidade parcialmente visível. É permitir que o outro queira descobrir mais por conta própria. E há mais um ponto importante. Atenção seletiva não é sobre ignorar, mas sobre priorizar. É sobre dar foco real apenas ao que faz sentido para o homem que você quer se tornar. Muitos homens acham que dar atenção para tudo demonstra gentileza, mas isso demonstra apenas falta de critério. Você não precisa ser grosso para ser seletivo. Basta saber dizer não. Basta saber recusar energia que não soma. Basta saber onde você investe sua presença. O mistério estoico nasce quando você combina 3 elementos. 1. Silêncio inteligente. Você não explica o que não precisa ser explicado. Você não se justifica. Você não tenta ser compreendido por todos. Você fala o necessário. E 2. Foco controlado. Você olha quando quer olhar, escuta quando escolhe escutar e se retira quando sente que sua energia está sendo desperdiçada. 3. Profundidade verdadeira. Sua vida tem camadas, suas metas são reais, sua rotina é sólida. Você não é mistério porque esconde, é mistério porque constrói. Agora reflita com sinceridade. Você entrega sua atenção facilmente? Você tenta se explicar demais? Você revela muito cedo quem você é? Você busca validação com palavras quando poderia transmitir tudo pela sua postura? Essas perguntas revelam o quanto você está próximo ou distante do mistério estoico. E esse mistério é o primeiro passo para entrar na mente dela sem esforço, quase sem querer. No próximo capítulo, vamos aprofundar o elemento mais poderoso da comunicação invisível, a linguagem corporal que fica registrada no subconsciente feminino, mesmo quando você está em silêncio absoluto. O corpo fala antes da boca e fala mais alto. A verdade é que quando você entra em um ambiente, antes mesmo de dizer qualquer palavra, sua postura, seu ritmo, seu olhar e até a forma como você respira já disseram tudo sobre você. A maioria dos homens não percebe, mas o subconsciente feminino lê linguagem corporal com uma precisão impressionante. Ela sente sua energia antes de registrar sua aparência. Ela percebe sua firmeza antes de ouvir sua voz. Ela identifica seu nível de autocontrole antes da primeira frase. Por isso, se você quer entrar na mente de uma mulher de forma natural, é sua linguagem corporal que abre o caminho, não suas palavras. O erro que muitos homens cometem é acreditar que confiança é algo que se fala. Eles tentam se descrever como confiantes, maduros, diferentes. Tentam se vender com palavras bonitas, discursos elaborados e frases de efeito. O problema é que o subconsciente dela não liga para o que você diz quando o seu corpo comunica outra coisa. Se suas palavras falam força, mas sua postura fala ansiedade, ela vai acreditar na postura. Se você diz que é tranquilo, mas seus gestos são acelerados, ela vai acreditar nos gestos. Se você diz que é seguro, mas desvia o olhar o tempo todo, ela vai acreditar no desvio. O corpo não mente, e a mente feminina detecta essa verdade com facilidade. Agora, imagine 2 homens caminhando em direção a uma mesa onde ela está. O primeiro chega rápido demais, passos curtos, ombros tensos, costas curvadas, olhar inquieto.
parece estar sempre pedindo permissão para existir no espaço. Ela registra isso imediatamente, sem pensar. Insegurança. O segundo chega com passos firmes, ritmo calmo, ombros relaxados, olhar estável. Não está apressado, não parece perdido, não está buscando atenção. Ele apenas ocupa o espaço com tranquilidade. Ela também registra isso imediatamente. Presença. A diferença entre eles não está no rosto, na roupa ou nas palavras. Está na energia transmitida pelo corpo. Linguagem corporal é impacto silencioso. E quais são os elementos que realmente ficam registrados no subconsciente feminino? Primeiro, postura. A forma como você se coloca no mundo revela a forma como você se coloca na própria vida. Homens com postura alinhada transmitem disciplina, autocontrole, força emocional. Homens com postura caída transmitem dispersão, dúvida e falta de estrutura. O corpo é sempre o reflexo da mente. Segundo, olhar. O olhar masculino é uma das ferramentas psicológicas mais poderosas que existem. Ele comunica intensidade, interesse, limite, maturidade. O erro dos homens é olhar demais, rápido demais, com ansiedade. O olhar estoico é diferente. Firme, presente, mas sem fome. Você não devora a pessoa com os olhos. Você a observa. E essa diferença muda tudo. Quando você olha sem necessidade, você cria mistério. Quando olha com calma, você cria profundidade. Quando sustenta o olhar sem tensão, você cria segurança. Terceiro, ritmo. O subconsciente feminino percebe imediatamente se você anda rápido demais, fala rápido demais, se move rápido demais. Ritmo acelerado transmite ansiedade. Ritmo calmo transmite poder. Um homem que controla seu ritmo controla sua energia, e isso é profundamente atraente. O homem raro parece desacelerar o ambiente ao seu redor. Ele não acompanha o caos, ele cria o ritmo. Quarto, gestos. Gestos pequenos e contidos transmitem firmeza. Gestos exagerados transmitem descontrole. Quando suas mãos, sua expressão facial e seus movimentos seguem um padrão de calma, o subconsciente dela entende. Ele está no comando. E tudo o que parece estar no comando fica registrado como valioso. Quinto, respiração. Sim, a respiração comunica. Uma respiração curta, rápida, presa, indica tensão interna. Uma respiração profunda e consistente transmite estabilidade emocional. Sem falar uma palavra, você pode comunicar maturidade apenas pela forma como respira. E um detalhe crucial: a linguagem corporal masculina mais atraente é sempre aquela que parece natural, não forçada. Um homem que tenta parecer confiante parece apenas tenso. Um homem que tenta parecer misterioso parece apenas artificial. O segredo não é atuar, mas alinhar mente e corpo. Quando você está presente internamente, seu corpo naturalmente transmite isso. Quando você está em paz, sua postura comunica. Quando você está seguro, seu olhar evidencia. Agora reflita com sinceridade. Como você entra em uma sala? Como você caminha? Como você olha para as pessoas? Como você respira quando está sob pressão? Seu corpo diz: eu estou aqui. Ou diz: eu espero ser aceito aqui. Porque a mente dela não escuta o que você quer parecer, escuta o que você realmente é. E agora que você entendeu o poder psicológico da comunicação silenciosa, vamos avançar para um ponto ainda mais profundo. As emoções que você desperta sem dizer nada. O que você transmite energeticamente é registrado no subconsciente dela muito antes de ela entender isso racionalmente. E isso, sim, cria impacto duradouro. Antes de qualquer palavra ser dita, antes de qualquer olhar ser sustentado, antes de qualquer conversa começar, ela já sentiu você. E isso acontece de forma tão rápida, tão automática, tão instintiva, que nenhuma mulher racionaliza, mas todas percebem. O que você desperta emocionalmente sem dizer nada
É muitas vezes muito mais importante do que aquilo que você fala depois, porque a emoção é o primeiro filtro. A lógica vem só depois. Ao contrário do que muitos homens acreditam, mulheres não se conectam primeiro com palavras, nem com aparência. Elas se conectam com sensação. A sensação que você transmite imediatamente quando aparece. O impacto emocional silencioso que você provoca sem abrir a boca. O estado interno que você carrega e que o corpo delas capta como um radar. Isso acontece porque o cérebro humano, especialmente o feminino, é calibrado para sentir segurança, estabilidade, coerência e maturidade nos outros. E ele faz isso sem esforço consciente. Mas a maioria dos homens comete um erro brutal. Acreditam que a conexão emocional acontece por meio de demonstrações, declarações, intensidade e verbosidade. Eles tentam conquistar pelo discurso, pela presença exagerada, pela tentativa de impressionar. Só que a emoção que isso desperta não é admiração, é desconforto, é tensão, é percepção de carência. A solução é simples e poderosa. Sua emoção interna precisa liderar a interação. Não suas palavras, não seus movimentos, não suas estratégias. A sua energia emocional é a primeira coisa que ela sente, e é isso que define se você entra ou não no subconsciente dela. Imagine esta cena. 2 homens estão diante da mesma mulher em um encontro casual. O primeiro está nervoso, inquieto, rindo alto para disfarçar ansiedade, tentando controlar o ambiente com humor. Ele fala demais, explica demais, tenta muito. A emoção que ele transmite: instabilidade, energia caótica, necessidade. Seu estado interno é frágil e ela sente isso imediatamente. O segundo homem está tranquilo, não porque está atuando, mas porque está inteiro dentro de si. A respiração dele é profunda, o olhar é firme, o ritmo das ações é calmo. Ele não tenta agradar, ele não tenta provar nada, ele existe. E essa existência já transmite algo que ela sente profundamente: segurança, presença, poder silencioso. Isso fica gravado, isso entra na mente. O subconsciente feminino sempre pergunta, mesmo sem palavras: como me sinto perto desse homem? E essa pergunta não tem respostas racionais, tem respostas emocionais. Mulheres pensam: posso relaxar perto dele? Ele parece no controle de si mesmo? Minha energia sobe ou cai próximo dele? Sinto paz ou sinto tensão? Ele me ativa ou me esgota? Ela não verbaliza isso, mas sente instantaneamente. E aqui está o ponto crítico. Homens que geram paz, estabilidade e presença emocional são memorizados. Homens que geram ansiedade, urgência e carência são esquecidos ou evitados. Homens emocionalmente regulados despertam 3 sensações profundas. 1. Segurança emocional. Não é sobre proteger, é sobre ser previsível nos comportamentos. Ela sente que você não reage de maneira explosiva, que não é impulsivo, que não é guiado por instinto de agradar. Isso é raro, isso é valioso. 2. Espaço mental. Um homem que não exige energia emocional de uma mulher cria um fenômeno psicológico interessante. Ela começa a pensar nele espontaneamente. É a mente preenchendo o espaço que você deixou. Quanto menos você exige, mais ela se aproxima. 3. Curiosidade natural. Quando sua energia não é forçada, quando você não despeja emoções, quando você não monopoliza o ambiente, ela quer saber mais. Isso cria intriga, profundidade, cheiro de mistério. E o mistério, quando nasce da calma, não da manipulação, é irresistível. Mas como despertar essas emoções sem dizer nada? Tudo começa no seu estado interno. Você é sua própria atmosfera. A energia que você carrega é a energia que você transmite. E a energia que transmite é a energia que fica marcada. Se você vive ansioso, aflito, buscando aprovação, tentando controlar tudo,
Isso será sentido antes que qualquer frase saia da sua boca. Se você vive presente, estável, alinhado com seus valores, isso também será sentido e profundamente. A emoção que você desperta vem do que você pratica todos os dias. Homens raros treinam a calma, treinam a presença, treinam o foco, treinam o silêncio, treinam a estabilidade emocional. E quando chegam em qualquer ambiente, essa estabilidade se espalha. Ela preenche o espaço, ela afeta os outros, ela marca. Agora reflita com responsabilidade. O que as pessoas sentem quando você chega? O que sua presença desperta quando você não diz nada? Você é calmaria ou tempestade? Você traz clareza ou confusão? Sua energia eleva ou drena? Responder isso honestamente é o primeiro passo para construir o tipo de atmosfera emocional que fica registrada no subconsciente feminino como algo raro e valioso. No próximo capítulo, vamos entender como essa energia emocional, quando unida a um comportamento específico, cria um efeito psicológico extremamente poderoso. A previsibilidade seletiva, o padrão que faz a presença de um homem ser sentida mesmo quando ele não está perto. Existe um fenômeno psicológico extremamente poderoso que a maioria dos homens ignora completamente: a previsibilidade seletiva. Em termos simples, significa ser um homem que é previsível no que importa: valores, postura, disciplina, limites, e imprevisível no que faz você ser facilmente acessível. Isso cria um impacto silencioso, mas profundo, que faz sua presença ser lembrada, mesmo quando você não está por perto. A previsibilidade seletiva não é sobre jogar, nem sobre dificultar intencionalmente. Ela nasce de algo real: organização interna. Homens emocionalmente maduros não desaparecem para chamar atenção. Eles simplesmente não vivem disponíveis demais, não porque querem parecer ocupados, mas porque estão ocupados. Não porque querem criar distância, mas porque têm uma vida com estrutura. Não porque querem gerar mistério, mas porque mantêm prioridades sólidas. O erro da maioria é viver nos extremos. Ou são totalmente imprevisíveis, explosivos, inconstantes, o que cria insegurança e desinteresse. Ou são totalmente disponíveis, acessíveis, prontamente presentes, o que cria tédio e desvalorização. O poder está exatamente no meio. Previsíveis na essência, seletivos no acesso. Imagine dois homens. O primeiro muda de humor a cada dia, muda de opinião a cada conversa, reage emocionalmente a tudo, responde mensagens no impulso, aparece e desaparece por falta de disciplina. Ele é imprevisível, mas de um jeito tóxico. Ele transmite instabilidade. O segundo homem mantém firmeza no que importa. Ele treina nos mesmos horários, trabalha com consistência, cuida das responsabilidades, mantém seus limites, não permite comportamentos desrespeitosos, cumpre o que fala. Porém, sua disponibilidade não é garantida. Ele não pode estar sempre presente, não porque não quer, mas porque sua vida tem prioridade. Ele é previsível na postura e seletivo no acesso. Esse é o tipo de imprevisibilidade saudável que cria valor. A previsibilidade seletiva cria 3 efeitos profundos no subconsciente feminino. 1. Segurança emocional. Ela sabe que você é estável, coerente e íntegro. Sabe que você não vai explodir do nada, que não vai exagerar, que não vai criar caos. Mas não sabe exatamente quando terá acesso a você, e isso cria respeito e cuidado. 2. Espaço mental. Quando você não está disponível o tempo todo, a mente dela preenche o espaço. É aqui que muitos homens não entendem a psicologia feminina. O excesso de contato sufoca e reduz a curiosidade. A seletividade de contato aumenta o interesse e mantém sua imagem viva na mente dela. 3. Valorização da sua presença. Tudo que é abundante demais perde valor.
Quando você está sempre lá, sempre pronto, sempre acessível, sua presença se dilui. Quando você está presente nos momentos certos e ausente nos momentos necessários, seu valor aumenta, naturalmente. Agora veja um exemplo prático. 2 homens começam a conversar com uma mulher. O primeiro responde assim que ela envia qualquer mensagem. Ele está sempre lá, participa de tudo, diz sim para tudo. Ele acredita que isso demonstra interesse, mas o subconsciente dela registra outra coisa: falta de filtro, falta de vida própria, falta de prioridade. O segundo responde quando pode, não quando precisa. Ele dá atenção verdadeira quando está presente, mas não vive colado no celular. Ele não força assunto. Ele não disputa atenção. Ele não se atropela para ser percebido. Ele simplesmente está no ritmo da própria vida. E isso é percebido como maturidade. E aqui está o detalhe mais importante. Previsibilidade seletiva não é sobre diminuir contato, mas sobre manter vida. Vida antes de conexão, prioridade antes de disponibilidade, disciplina antes de romance. Homens raros têm agenda, têm rotinas, têm metas, têm compromissos, têm momentos de silêncio. Têm seu próprio caminho e não desviam dele para agradar ninguém. A mente dela percebe isso como força, maturidade e profundidade. E essa percepção se transforma em memória emocional. Agora reflita com sinceridade. Você vive para atender às expectativas dos outros? Ou os outros precisam se ajustar à sua rotina? Você responde por impulso ou age no seu tempo? Você está sempre disponível? Ou sua vida cria um filtro natural de acesso? Responder isso vai te mostrar se você está usando ou desperdiçando o poder da previsibilidade seletiva. E agora que você entendeu esse fenômeno psicológico, vamos entrar em um ponto fascinante: a ausência estratégica. Não a ausência manipulativa, mas a ausência que nasce de uma vida preenchida e que cria presença mesmo quando você não está lá. Existe uma forma de presença que não depende de estar fisicamente no mesmo lugar. Uma presença que permanece mesmo quando você está longe. Uma presença que continua ecoando na mente dela dias depois do primeiro encontro, mesmo sem você enviar mensagens, mesmo sem insistir, mesmo sem tentar lembrá-la de que existe. Essa é a força da ausência estratégica, não a ausência que manipula, mas a ausência que nasce de uma vida preenchida. A ausência estratégica não é sumir de propósito, não é ignorar mensagens, não é fazer jogos, não é criar distância artificial. Isso é infantil, previsível e facilmente percebido. A ausência estratégica é natural. Ela acontece quando você está ocupado com o que importa, com sua rotina, com seu propósito, com sua disciplina, com sua evolução diária. Ela não sente sua falta, porque você está planejando isso. Ela sente sua falta, porque você está presente na própria vida. O erro da maioria dos homens é usar o afastamento como tática. Eles somem para criar valor, deixam de responder para gerar saudade, diminuem contato esperando provocar curiosidade. Isso é carência disfarçada de estratégia, porque quando você precisa sumir para ser valorizado, você já perdeu. O homem verdadeiro não precisa se esconder, ele precisa viver. E a solução é simples. Quando sua vida é grande, você não precisa ser ausente. A própria vida cria sua ausência. Imagine um homem que acorda cedo, treina, estuda, trabalha focado, avança em seus projetos, constrói sua carreira, cuida das responsabilidades, investe no próprio crescimento. Ele não está evitando ninguém, ele está presente no seu caminho. E essa presença cria ausência natural, porque ele não tem tempo para conversas vazias, para mensagens longas, para preenchimento emocional. Sua ausência não é um movimento emocional, é um movimento existencial. Agora compare isso com um homem comum. Ele está sempre disponível, tem tempo para tudo e para todos.
Responde imediatamente. Espera mensagens. Fica rodando mentalmente em torno da outra pessoa. Ele se molda, ele se ajusta, ele vive esperando ser escolhido. É claro que ele não cria impacto, ele não mexe com o subconsciente de ninguém. Ele está perto demais, rápido demais, fácil demais. A ausência estratégica é poderosa porque cria espaço mental. E espaço mental gera curiosidade. Curiosidade gera memória. Memória gera atração. O subconsciente feminino funciona de uma forma fascinante. Quando algo não está presente, mas é associado a uma sensação boa. A mente tenta preencher o vazio. Ela começa a pensar, começa a imaginar, começa a analisar. Começa a se perguntar. É assim que sua ausência se transforma em presença. Não porque você criou isso artificialmente, mas porque a energia que você transmitiu enquanto estava presente foi tão forte que o vazio causa contraste. A ausência só funciona quando sua presença foi marcante. É por isso que muitos homens desaparecem e ninguém sente falta. Eles não deixaram impacto quando estavam presentes. Agora, imagine um exemplo concreto. Um homem está conhecendo uma mulher. Ele é presente, mas não presente demais. Ele conversa, mas não exagera. Ele demonstra interesse, mas não se entrega completamente. Ele passa momentos genuínos com ela. Cria conexão verdadeira, escuta com profundidade, olha com calma. A presença dele cria sensação de estabilidade, e quando ele volta para a própria rotina, naturalmente some por algumas horas ou dias. Isso não cria insegurança, cria saudade, porque a ausência dele não é punição, é consequência, e o subconsciente dela interpreta isso como um sinal de valor. Ele tem vida, ele tem caminho, ele tem propósito. A ausência estratégica também traz outro efeito profundo. Ela impede que você se torne previsível demais. Quando tudo em você é óbvio, ela não pensa. Quando você tem ritmo próprio, ela precisa acompanhar. E isso te coloca em uma posição psicológica poderosa. O eixo. Você é o ponto de estabilidade e o mundo ao seu redor circula em torno disso. Mas atenção! A ausência estratégica nunca deve ser usada como mecanismo de controle. O homem que usa a ausência para manipular não está no controle. Está com medo. Está tentando compensar seu vazio interno com atitudes externas. Está tentando fazer a outra pessoa sentir algo que ele mesmo não sustenta. Isso destrói tudo, porque a verdadeira força vem da congruência. Você some porque vive, não porque tenta. Agora reflita. Sua ausência nasce de propósito ou de insegurança. Você se afasta porque está concentrado ou porque tem medo. Sua vida é tão cheia que cria escassez natural. Ou você precisa inventar escassez porque sua rotina é vazia. Essas respostas revelam seu nível de maturidade emocional. E agora que você entende o poder da ausência que nasce de propósito, vamos para um dos capítulos mais importantes. Como marcar a mente dela com propósito e consistência. Porque o que realmente se fixa na memória feminina não são palavras, são padrões. Você pode ter presença, pode ter postura, pode ter energia, pode ter mistério, mas nada disso cria marca duradoura se você não tiver algo fundamental, propósito. O propósito é o eixo masculino. É a raiz interna que te mantém firme enquanto todos os outros se perdem na própria indecisão. É o que te dá direção, ritmo, foco e profundidade. E quando um homem vive com propósito real, ele entra na mente de uma mulher de um jeito que nenhum jogo psicológico jamais conseguiria replicar. O propósito é tão poderoso porque comunica algo muito raro: constância. Em um mundo cheio de homens que mudam de humor a cada mensagem, que mudam de opinião a cada olhar, que mudam de caminho a cada desejo passageiro, o homem que segue uma rota clara se torna imediatamente diferente. Ele é percebido como alguém que se conhece, alguém que sabe o que quer, alguém que escolhe,
não alguém que espera ser escolhido. O erro da maioria dos homens é viver na oscilação. Eles têm dias de disciplina e dias de descontrole, dias de foco e dias de caos. Eles são instáveis consigo mesmos e, por consequência, instáveis com os outros. Nada marca menos do que a instabilidade. Ela confunde, ela cansa, ela desgasta, ela apaga o magnetismo, porque ninguém consegue sentir segurança perto de alguém que não sustenta o próprio caminho. A solução é simples, mas exige coragem. Você precisa viver para algo maior do que sua necessidade de ser desejado. Quando o seu centro emocional não é a opinião dela, mas sua missão pessoal, você se torna automaticamente mais atraente. Porque propósito cria filtro, propósito cria valor, propósito cria presença e, principalmente, propósito cria consistência, o elemento que realmente se fixa no subconsciente dela. Imagine um homem que acorda todos os dias sabendo exatamente o que está construindo. Ele treina, trabalha, estuda, projeta o futuro, cuida do corpo, expande a mente, se desafia, se eleva. Ele vive uma vida com estrutura, e isso transparece em sua energia. Ela sente isso quando ele fala. Ela sente isso quando ele age, ela sente isso quando ele se concentra, ela sente isso até no silêncio dele, e quanto mais ele se dedica a si mesmo, mais memorável ele se torna. Por quê? Porque homens com propósito não são facilmente encontrados, e o subconsciente feminino valoriza aquilo que é raro. Agora, imagine o oposto, um homem sem propósito, ele acorda sem direção. Vive no improviso, faz o mínimo necessário, não evolui, não cria, não se expande. Ele depende da atenção dos outros para se sentir válido. Ele precisa constantemente de estímulo externo para se sentir vivo. Ele não tem raiz e, por isso, não tem peso emocional. A presença dele não deixa marca. O subconsciente feminino não registra profundidade onde não há profundidade. Marcar a mente dela não significa impressioná-la, significa ser constante, ser previsível no que importa, ser firme no que importa, ser disciplinado no que importa, ser implacável com seus próprios padrões. O impacto disso é silencioso, mas devastador. Outro ponto importante: propósito cria coerência e coerência cria confiança. Mulheres não memorizam homens contraditórios, elas memorizam homens alinhados. Quando suas palavras, posturas e ações caminham na mesma direção, você se torna inesquecível. Quando você diz que vai mudar e muda. Quando você diz que vai fazer e faz. Quando você se compromete com metas e cumpre. Não por ela, mas por si mesmo. Essa estabilidade entra fundo na mente dela. Ela te associa a algo sólido, e tudo que é sólido gera impacto emocional duradouro. E existe um detalhe ainda mais poderoso: propósito cria ritmo, e ritmo cria respeito. Quando você tem uma rotina que te molda, que te exige, que te desenvolve, você deixa claro, sem falar nada, que tem prioridades. E quem tem prioridades, automaticamente se torna uma prioridade mais valiosa para os outros. Agora reflita: você vive para ser percebido ou para evoluir? Sua rotina te fortalece ou te consome? Seu propósito é claro ou você está vivendo no improviso? As pessoas ao seu redor sentem sua direção ou sua confusão? Essas respostas definem se você realmente marca a mente de alguém ou se você é apenas mais um rosto que desaparece no tempo. E é exatamente essa combinação de propósito e consistência que te prepara para o próximo capítulo. Como ser inesquecível sem tentar ser. Porque a verdadeira marca masculina não nasce do esforço. Nasce da essência que você carrega quando vive uma vida que vale a pena ser lembrada. Ser inesquecível não é sobre ser perfeito. Não é sobre ter a melhor aparência, o melhor corpo, o melhor discurso, o melhor humor ou a melhor estratégia.
Ser inesquecível é sobre transmitir uma energia que não pode ser copiada, porque ela não vem de esforço, vem de identidade. Os homens mais marcantes do mundo não tentam ser memoráveis. Eles simplesmente vivem de um jeito que naturalmente imprime presença nos outros. Eles não buscam lugar na mente de ninguém. E é exatamente por isso que ocupam espaço lá. O erro mais comum dos homens é justamente tentar demais. Tentam parecer confiantes, tentam se mostrar interessantes, tentam impressionar com força, tentam conquistar pelo excesso, tentam ser alguém que não são. Mas tudo que é forçado perde impacto. Tudo que é exagerado denuncia insegurança. E tudo que busca aprovação automaticamente perde valor. Você não se torna inesquecível porque tenta. Você se torna porque vive em um estado interno que poucas pessoas conhecem. A solução é simples, mas profunda. Para ser inesquecível, você precisa ser raro. E raridade não nasce da atuação, nasce da construção diária. Ela vem do seu propósito, da sua calma, da sua consistência, da sua disciplina, da sua atenção seletiva. Vem do seu silêncio, vem do seu eixo, vem da sua estabilidade emocional. Vem da forma como você se mantém inteiro quando todo mundo se desmonta. Ser inesquecível é consequência, não é meta. Pense em pessoas que passaram pela sua vida e ainda estão na sua mente até hoje. Elas não foram as mais barulhentas, nem as mais intensas, nem as mais desesperadas por atenção. Eram aquelas que tinham algo diferente, uma postura, um olhar, uma tranquilidade, um jeito de existir que parecia não depender da sua aprovação. Eram aquelas que não precisavam provar nada. Elas simplesmente eram. E essa autenticidade profunda cria impacto emocional duradouro. Agora imagine uma mulher encontrando dois homens. O primeiro tenta conquistá-la desde o início. Faz piada, elogia, força a conexão, acelera a conversa, se curva ao interesse dela, molda sua personalidade para agradar. Ele está tão focado em ser visto que esquece de existir. Quando o encontro termina, ela lembra das palavras, mas não lembra dele. Ele desaparece na mente dela como todos os outros. O segundo homem não tenta nada. Ele está presente, mas não ansioso, interessado, mas não carente, elegante, mas não exibido. Ele escuta, observa, respira. Ele não tenta avançar, não tenta conquistar, não tenta impressionar, mas de alguma forma ele fica na mente dela. Por quê? Porque ele não tentou ser alguém. Ele foi alguém. Ser inesquecível nasce desse paradoxo. Quanto mais você tenta ser lembrado, mais facilmente é esquecido. Quanto mais você vive sua verdade interna, mais profundamente você é registrado no subconsciente. O homem inesquecível carrega 3 características fundamentais. 1. Ele vive em estado de presença. Quando está com alguém, está realmente lá. Olha nos olhos. Ouve de verdade. Não está projetando frases, não está pensando em como parecer interessante. Ele existe plenamente. E presença verdadeira é tão rara que se torna magnética. 2. Ele não busca validação. Ele é suficiente para si mesmo. Ele não molda opiniões. Ele não força conexão. Ele não se ajusta para caber no desejo de alguém. Isso cria algo poderosíssimo. Autonomia emocional. E a autonomia emocional é sentida, admirada e lembrada. 3. Ele deixa que o silêncio trabalhe por ele. O homem inesquecível não teme o silêncio. Ele entende que o silêncio é parte da comunicação. Ele não tenta preencher cada segundo com justificativas, piadas ou histórias. Ele respira fundo e permite que o outro sinta sua energia. O silêncio dele cria profundidade. E a profundidade cria memória. Existe também um elemento ainda mais sutil: coerência. Quando um homem vive aquilo que prega, quando suas ações são alinhadas com suas palavras, quando sua rotina confirma o que sua postura promete, esse nível de integridade é tão raro que ninguém esquece.
A mente feminina registra o que é verdadeiro, registra o que é coerente, registra o que é silenciosamente forte. E por isso, ser inesquecível não é sobre criar impacto, é sobre ser impacto. Agora reflita. Você está tentando ser lembrado ou está se tornando alguém que naturalmente deixa marca? Suas ações nascem de quem você é ou do que você quer que pensem sobre você. Quando alguém se afasta de você, ela leva consigo suas palavras ou sua energia. Sua presença inspira ou desaparece. A resposta a essas perguntas mostrará se você é apenas mais um homem passando pela vida das pessoas, ou se está se tornando um daqueles que permanecem na memória, mesmo depois de ir embora. E agora, com tudo isso consolidado, chegamos ao ponto final, a conclusão. O momento onde vamos amarrar todos os conceitos e te entregar a visão completa do homem que entra na mente dela sem manipulação, sem esforço e sem atuar, apenas sendo quem ele se tornou. Chegamos ao final desta jornada, mas a verdade é que, se você aplicou cada insight com sinceridade, nada realmente termina aqui. Porque o que você aprendeu não é uma técnica passageira, não é uma estratégia de conquista, não é um truque psicológico. O que você aprendeu aqui é uma identidade, é um modo de existir, é uma forma de caminhar pelo mundo que faz você entrar na mente das pessoas não porque tenta, mas porque é impossível ignorar quem você se torna. Ao longo deste vídeo, você descobriu que entrar na mente de uma mulher não tem nada a ver com manipulação ou jogo, tem a ver com presença. Tem a ver com estabilidade emocional, tem a ver com ritmo, tem a ver com foco, tem a ver com silêncio, tem a ver com propósito, tem a ver com ser inteiro. A mente humana, especialmente a feminina, registra profundidade, não performance. Grava coerência, não intensidade forçada. Memoriza estabilidade, não barulho. Você entendeu que a impressão silenciosa é mais poderosa do que qualquer frase perfeita, porque a mente dela percebe os detalhes que o consciente tenta ignorar. Sua postura, sua respiração, seu ritmo, sua forma de ocupar o espaço. E esses elementos dizem muito mais sobre você do que palavras jamais poderiam dizer. Você entendeu que o mistério estoico não é um jogo de esconder, mas um jogo de mostrar na medida certa. É sobre permitir que ela observe o suficiente para sentir curiosidade, mas não o suficiente para decifrar. É sobre revelar camadas no tempo certo, no ritmo certo, com a profundidade certa. É sobre ser alguém que não precisa se explicar, porque sua postura já explica tudo. Você entendeu a força da linguagem corporal, o olhar firme, mas calmo, a postura alinhada, mas relaxada, o passo seguro, mas sem pressa, a respiração profunda, o silêncio, que não é desconforto, mas presença. Esses sinais falam diretamente com o subconsciente dela, e é por isso que ficam gravados. São sinais que comunicam maturidade, estabilidade e confiança. 3 forças raríssimas nos homens de hoje. Você entendeu também que as emoções que você desperta sem dizer nada são o verdadeiro ponto de entrada no subconsciente dela. A sensação de paz, de firmeza, de autocontrole, a capacidade de fazê-la relaxar ao seu lado sem esforço, a habilidade de transmitir estabilidade mesmo no silêncio. Isso é o que cria memória emocional. Isso é o que faz sua presença continuar ecoando, mesmo depois que você vai embora. Você descobriu o poder da previsibilidade seletiva. Ser um homem estável nos valores, mas seletivo no acesso. Ser confiável no que importa, mas não disponível demais. Ser alguém que tem vida, rotina e prioridades, e exatamente por isso, não vive correndo atrás de ninguém. Aprendeu a diferença entre ausência estratégica e manipulação. A ausência verdadeira nasce do propósito, não do medo.
Ela surge naturalmente quando você está focado na sua evolução. Quando você some porque vive, não porque precisa chamar atenção. E essa ausência cria espaço mental, espaço para ela pensar, lembrar, sentir curiosidade, sentir vontade. E então chegamos no propósito, o eixo masculino, a raiz que te dá firmeza, peso, profundidade. O propósito te faz previsível no caráter, consistente nos hábitos, estável nas decisões. Isso te transforma em algo extremamente raro neste mundo de homens perdidos e inconsistentes. Propósito é magnetismo silencioso. Propósito é memória emocional. Propósito é marca psicológica. Por fim, você aprendeu o que realmente faz um homem ser inesquecível, não tentar ser. Homens que tentam demais desaparecem. Homens que vivem de verdade permanecem. Homens que buscam aprovação se tornam comuns. Homens que vivem alinhados com sua essência se tornam marcantes. E agora, depois de tudo isso, resta apenas uma pergunta, talvez a mais importante de todas. Você está pronto para parar de tentar entrar na mente dela e começar a se tornar o tipo de homem que entra naturalmente? Se a resposta for sim, então ancore isso agora. Declare isso, reforce isso. Comece sua nova identidade deixando nos comentários uma palavra que define toda essa transformação. Presença. Essa é a chave. Essa é a identidade. Esse é o caminho. E se este vídeo te impactou, te provocou, te transformou ou te trouxe clareza sobre quem você deseja se tornar, então se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com alguém que está pronto para evoluir ao seu lado. Porque o mundo já tem homens demais tentando ser notados, mas tem poucos construindo a presença que faz eles serem lembrados.